administrativa, não é verdade? Então, não é crime. Então, significa que ninguém vai preso por praticar a improbidade administrativa. Improbidade administrativa não dá cadeia, como se diz, não é verdade? Então, vejam que dessas 3 infrações que nós vimos, a infração administrativa, infração civil e infração penal, a improbidade administrativa, ela trata-se de uma infração administrativa. Então, vejam que ninguém vai ser condenado a uma pena por improbidade administrativa. Ninguém vai ser condenado, digamos, a uma obrigação de fazer, lá do artigo 815 da Lei 13.105 de 2015, por prática de improbidade administrativa. Então, veja que a improbidade administrativa, isso é importante que fique claro, trata-se de uma infração administrativa. Não é uma infração civil, não é uma infração penal. Poderá responder? Poderá, não é verdade? A pessoa, por exemplo, que for desonesta e levar os copos do cafezinho, por exemplo, ela vai responder criminalmente por peculato, lá do artigo 312 do Código Penal. Já a pessoa que levou os copos do cafezinho, ela vai gerar um prejuízo, vai gerar um dano para a instituição, né? Então, ela vai ter que indenizar isso, como prevê o artigo 186, combinado com o artigo 927 da Lei 10.406 de 2002. Mas quando for improbidade administrativa, aí a sanção será administrativa. Então, para ficar bem claro, a desonestidade não é crime. A desonestidade não é uma infração civil. Então, a desonestidade administrativa, ela não é crime, ela não é uma infração civil. Então, não é infração penal e nem infração civil. É uma infração administrativa. Então, se nós tivermos por base o que prescreve o artigo 37, parágrafo 4º da Constituição Federal, artigo 37, parágrafo 4º da Constituição Federal e o artigo 27, parágrafo 3º da Constituição do Estado do Acre, né? O artigo 27, parágrafo 3º da Constituição do Estado do Acre, nos traz quais são as sanções administrativas aplicáveis à improbidade administrativa. Então, veja que a primeira coisa que deve se pensar, quem pratica improbidade administrativa? Eu sei que não é crime, eu sei que não é uma infração civil, não é uma infração penal, não é uma infração civil, é uma infração administrativa. Mas quem pode praticar improbidade administrativa? Nós temos a definição de agente público lá no artigo 2º da Lei 8.429 de 92. Lei 8.429 de 92 é a lei da improbidade administrativa que vai passar por uma série agora de modificações, né? Tanto pelo projeto de lei 2.505 de 2021 e também a PEC 32 de 2020, né? Essa PEC 32 de 2020 é a PEC da reforma administrativa, né? Então, nós temos aí uma proposta de emenda constitucional, como prevê o artigo 60 da Constituição Federal, que vai alterar a estrutura administrativa na organização político-administrativa do Estado, ou seja, vai começar lá pelo artigo 18, quando tem aí as 3 esferas da administração pública, e esses agentes públicos, como nós já vimos, eles compõem a administração pública subjetiva, né? A administração pública subjetiva. E o que é o agente público? Na verdade, o que uma pessoa precisa para ser agente público? Primeiro, que ela tem que passar num concurso de provas de títulos, como prevê o artigo 37, inciso 2º da Constituição Federal, ou, se não, ela tem que ocupar um cargo em comissão, né? Então, para que ela seja um agente público, elas têm que estar vinculada à administração pública. Então, ela estará vinculada à administração pública ou por ocupar um cargo público, ou por ocupar uma função pública,
ou por ocupar um emprego público ou por ocupar um mandato público, né? Mandato público, logicamente, são aqueles agentes políticos com mandato, como prevê o artigo 14 da Constituição Federal. Então, esse é o agente público. Quem é que pode cometer improbidade administrativa? Somente o agente público. Somente o agente público é que pode cometer improbidade administrativa. Já no caso, por exemplo, se fosse uma infração penal, qualquer pessoa poderia cometer um crime contra a administração pública, desde que estivesse aí em conluio, né? Essa palavra conluio com o agente público, como prevê o artigo 327 do Código Penal. Artigo 327 do Código Penal trata do crime contra a administração pública. Quem pode ser sujeito ativo no crime contra a administração pública. Mas aqui nós não estamos falando de crime, nós estamos falando de infração administrativa, ou seja, de improbidade administrativa. Então, a improbidade administrativa, pelo que prevê o artigo 37, parágrafo 4º da Constituição Federal, temos aí e aí que eu quero chamar a atenção dos senhores para fins de concurso, né? Porque o artigo 37, parágrafo 4º da Constituição Federal, traz 4 tipos de sanções. 4 tipos de sanções. Mas, né, normalmente, nos concursos, não são esses 4 tipos que são cobrados, não é verdade? Por quê? Porque lá no artigo 12 da Lei 8.429 de 92, traz mais 2 tipos de sanções. Então, em resumo, aquele que comete a improbidade administrativa, ele está sujeito a meia dúzia ou 6 tipos de sanções diferentes. A primeira delas, logicamente, está no artigo 37, parágrafo 4º, e também está no artigo 12 da Lei 8.429 de 92, é a suspensão dos direitos políticos, né? Suspensão dos direitos políticos. Por que suspensão? Por que não é interrupção? É suspensão porque depois da reabilitação, depois dele cumprir o período de suspensão, ele vai, então, ser reabilitado, ele vai passar a ter novamente os direitos políticos. Assim como acontece no caso da condenação transitada em julgado, como prevê lá no artigo 5º, inciso 57 da Constituição Federal. Passado o tempo de cumprimento da prisão penal, ele terá o direito à reabilitação penal, como prevê o artigo 93 do Código Penal, né? Então, ele passa a ter todos os direitos, inclusive o direito político, que lá ele é suspenso por força do artigo 15, inciso 3º da Constituição Federal, não é verdade? Então, o preso que cumpre prisão penal, cuja sentença tenha transitado em julgado nos termos do artigo 5º, inciso 57 da Constituição Federal, ele terá o direito à reabilitação lá do artigo 93 do Código Penal. Aí ele volta a ter os seus direitos políticos, né? Aqui também acontece isso. Ele não vai sofrer uma pena, mas ele vai sofrer uma sanção prevista lá no artigo 37, parágrafo 4º da Constituição Federal, e no artigo 12 da Lei 8.429 de 92, que é a suspensão dos direitos políticos, né? Então, vejam que essa é a primeira sanção. A segunda sanção é a perda da função pública, como prevê o artigo 41 da Constituição Federal. Lá no artigo 41 da Constituição Federal, diz que um agente público poderá perder a sua função pública ou por processo administrativo, da Lei 9.784, né? 9.784 de 99, ou pelo processo judicial, ou ainda por completar 75 anos de idade, né? E ainda tem aquele quarto caso que é importante, eu acho que todos já deram uma olhada aqui, que é aquele caso do artigo 169, parágrafo 4º da Constituição Federal, quando o governo gasta demais, né? A União gasta demais, o Estado gasta demais, o município gasta demais, aí tem que demitir os servidores, né? Tem que demitir os agentes públicos, como prevê o artigo 169, parágrafo 4º da Constituição Federal. Então, a perda da função pública é outra sanção que poderá ser aplicada
naquele agente público que comete a improbidade administrativa. Ainda temos a questão da necessidade